Bom dia para todo mundo. Como é que tá a manhã de vocês? Já tomaram café da manhã? Já. Eba, eu já tomei café da manhã, depois cheguei aqui na escola, tomei mais um cafezinho para dar uma animada aí, né? Vocês vão Sim. perdoando aí, gente, que eu tô com a voz meio anasalada, na verdade, muito anasalada. Que eu tenho essa época do ano, esse tempo seco, as minhas rinites, sinusites e os ites da vida fica tudo atacado. Então, eu tenho um pouco de crise alérgica e aí fica uma maravilha. Então, vocês vão perdoando aí, tá bom? Deixa eu Beleza. dar a presença aqui para a Gabi. Presença para a Gabi. Gabi, Rafael e Felipe. A Maria Sônia não conseguiu entrar, né? Não. Vamos lá. Se ela entrar e eu não ver, gente, vocês me avisam, tá? Porque às vezes eu Tá começo bom. a compartilhar a tela aqui, ó, e vamos embora e aí eu acabo não vendo quem entrou, tá bom? Vamos lá, então. Gente, a gente finalizou, já passei para vocês a revisão de liderança. Estou aguardando os outros trabalhos, tá? Trabalho do seu Felipe, do seu Rafael, tudo por e-mail, tá bom? Certo, meninos? Certo, meninos? É o da liderança lá? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp da sala, reforçar o meu e-mail, reforçar o envio do trabalho, tá? Para vocês me mandarem, tá bom? Porque esse trabalho da liderança é o fechamento daquelas aulas presenciais que a gente fez para vocês terem nota, tá? Bom dia, Maria Sônia, seja bem-vinda. Ela não está ouvindo ainda, certo? Então, eu vou dar uma reforçada, vou colocar meu e-mail lá para vocês mandarem. A Gabi aqui, eu já lancei nota dela, tá bom? Eu vou colocar a Priscila também para fazer. Esse trabalho não vai ser mais dupla, porque tá todo mundo no remoto mesmo, cada um faz o seu, tá? Vamos lá, então, gente? E aí, a gente vai começar hoje numa outra leva de aulas que é voltada para a comunicação. Então, só para vocês se situarem um pouquinho. Na matéria da professora Simone, vocês vão começar a ver, eu não sei se já deram início, nas redes sociais da empresa, certo? Certo. Então, assim, a professora Simone, ela já está trabalhando com vocês como a empresa deve se comunicar com o cliente no mundo digital. Então, a gente fala de comunicação, tá? Enquanto o Marcelo trabalha a parte de estoque, gestão de estoque com vocês, aqui no desenvolvimento pessoal a gente vai também pegar a comunicação, porém a gente vai começar com aquela comunicação pessoal, né? Então, a comunicação sua comunicação com as pessoas. Então, a gente primeiro trabalha essa habilidade e depois a gente pega essa habilidade e joga no trabalho, e joga na empresa, e joga no mundo profissional, tá bom? Eu sempre digo, quando a gente quer melhorar uma habilidade profissional, a gente começa com perfil pessoal, certo? Então, quando você quiser melhorar seu relacionamento no trabalho, você começa melhorando o relacionamento na sua casa, certo? Quando você quer melhorar a liderança no seu trabalho, você trabalha a liderança na sua casa, a liderança de criança, de sobrinho, de filho, né? Você quer trabalhar a administração da sua empresa. Então, antes de você começar o mais difícil, começa administrando o teu salário. Percebe? Então, todo tipo de habilidade que vocês queiram levar para a vida profissional de vocês, façam um teste na vida pessoal, tá? Começa da vida pessoal para o mundo profissional. Ah, professora, mas eu acho mais fácil começar no trabalho. Tudo bem, beleza. Mas por que eu dou esse conselho da gente começar primeiro na vida pessoal? Porque na sua vida pessoal, você vai ter vivência. Então, quero ser um bom administrador. Se você administrar o teu salário, se você fizer um bom orçamento, se você conseguir, né,
fica mais fácil você adquirir, por exemplo, qualidades como organização, planejamento, e aí você leva isso, né, para o teu cargo, para a empresa que você está abrindo, né? Então, fica essa dica. Na comunicação, nós também vamos começar nesse mesmo formato. A gente vai começar a comunicação pessoal, né? Como é que eu me expresso, como que eu falo com as pessoas. Quem aqui tem dificuldade de expressar o que sente ou de falar quando precisa dizer alguma coisa? Quem aqui tem dificuldade? Da turma? Não. Gabi? Não. Não, né? Rafael? Um pouco, eu acho. Um pouco. Felipe? Não, acho que não. Certo. Maria Sônia? Não, né? Maria Sônia, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Maria Sônia? Tô ouvindo. Tem alguma dificuldade? Eu acho que não, já sou bem tchum, já vai logo que eu quero falar. Bem diretona. Bem expressiva até demais. Muito bom. Então, legal. Então, pouca gente aqui, nós temos alguns que têm dificuldade de se expressar. Agora, quem tem dificuldade de segurar um pouco a boca? Ixi, eu. Vezes dá Eu também. aquela soltada. Quando você viu, já falou, já disse tudo que tinha que dizer, já fez um caos ali. Eu acho assim, pessoalmente, é mais o meu problema, tá? Então, é que eu tento controlar. Quando eu vejo, já falei tudo que não devia ter falado. É o caso de vocês também? Sim. Ah, eu sou mais de boa. Oi? Eu sou mais de boa. Você é mais do outro? Tem mais dificuldade de falar? Não, eu sou mais de boa. Não sai falando. Boa, né? Isso é muito bom. Equilíbrio é tudo. Então, normalmente a gente fica entre esse dilema. Se eu falo pouco, se eu me expresso pouco, fico sofrendo calada, aguentando tudo, não converso, eu vou mal na comunicação. Se eu falo tudo que vem na minha cabeça, sem pensar, sair atropelando todo mundo, eu também vou mal na minha comunicação. Certo? Então, qual que é o segredo? É o equilíbrio desse negócio aí, né? Não é você aguentar tudo, ficar calado, não falar nada, fingir que tá tudo bem quando não está. E também não é você sair por aí, né? Que nem um pavão, falando tudo que vem na tua cabeça, se expressando demais, e aí as pessoas também não vão entender. Vai ficar todo mundo assim, o que está acontecendo, gente? Será que está em crise? Né? Então, é o equilíbrio de uma ação e da outra ação, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre processo de comunicação, tá bom? Meu computador aqui é meio devagar, viu, gente? Já cliquei aqui, faz 3 segundos que ele está processando. Amo, meu filho. Amo. Amo com a graça de Deus. Vamos lá. Pronto. Bonitinho aí, todo mundo olhou, né? Gente, eu gosto muito dessa frase aqui. Eu não sei como tá aí na tela do celular de vocês. Aqui eu baixei as carinhas de vocês no rodapé do slide, então eu consigo ver a frase. Aparece para vocês desse jeito que eu fiz ou não? Tá aparecendo na lateral? Eu consigo ver na tela cheia a frase. Consegue ver a tela cheia? Ah, tá. Então é só eu aqui que estou olhando vocês tudo pela janelinha. Tá bom, obrigada, viu? Então, vamos começar. Quem pode ler a frase aí para a professora? Bora, Comunicação. Gabi. Comunicação não é o que fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Tá. Aí você fala, é óbvio, professora. Realmente, é óbvio.
mas eu aprendi com um colega meu que o óbvio precisa ser dito, tá? Gente, comunicação não é o que você fala, mas o que a pessoa entende. Então não adianta você ficar falando, blá, 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 e ninguém tá entendendo nada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fico aqui meia hora na aula falando, e a tua cabeça tá bugada. Você não tá entendendo nada. Eu me comuniquei com você? Não, Essa eu não entendi. Não, né? Não. Não me comuniquei. Eu só falei. Só saiu um monte de palavra da minha boca aqui, né? Só que a pessoa não entendeu nada, então não aconteceu uma comunicação, tá? Então é pra gente pensar. Nem sempre falar demais significa que você tá acertando na sua mensagem. Às vezes você não tá acertando. Essa é a questão. É que nem mãe de filho adolescente, né? Mãe de filho adolescente tem que ter uma habilidade de comunicação absurda. Porque às vezes a mãe tá falando, e o menino tá ignorando totalmente o que tá acontecendo ali, né? Então aí é necessário pensar. Será que do jeito que eu tô falando ele tá entendendo? Será que eu não tenho que mostrar para ele de uma outra maneira? Será que eu não tenho que abordar de um outro jeito? Certo? Então, toda vez que uma mãe ela se sente desafiada a fazer o filho entender o discurso que ela quer passar, ela está trabalhando a comunicação dela. Olha que bacana. Na empresa é diferente? Não. É aquele chefe que faz reunião. Então, todo dia tem reunião, mas ninguém absorve nada. É aquelas reuniões que você fica uma hora, o cara fica falando até espumar o canto da boca e ninguém, no fim das contas, acaba a reunião, você só lembra da comidinha que você comeu lá, do salgadinho que trouxe para a reunião. Não é nada, não filtra nada. Aí não teve comunicação. Então, é necessário esse líder pensar se a maneira como ele está fazendo, o tempo, o ritmo, a quantidade de informação, está realmente fazendo algum efeito. Certo? Beleza até aqui? Beleza. Alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer? Não. Não? Quando eu falo assim para vocês, vocês lembram do trabalho de vocês, como vocês se comunicam? Quando a gente entra nesse assunto, vem na cabeça de vocês? Sim. Será que eu estou me comunicando direitinho, né? Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito bom, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é comunicação. Rafael, faz a leitura para a gente do conceito de comunicação. Troca compreensiva. Tá me escutando? Sim. Tá. Troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre duas ou mais pessoas, com a intenção de formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca. Tá, muito bem. Então, eu sempre falo que é legal essa questão do significado, porque ele vem como um texto gigante, um parágrafo grande, e aí a gente vai dar uma resumida aqui para fixar na cabecinha de vocês. O que tem que fixar? Gente, comunicação. Troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações. O que é isso? Para ter comunicação, a pessoa tem que compreender o que você está dizendo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na comunicação aqui da aula remota, eu estou falando no idioma português, certo? Sim. Então, a primeira coisa, vocês estão compreendendo as palavras. Vocês estão compreendendo o vocabulário. Eu não estou falando palavras de outro idioma, ou eu não estou falando gírias que vocês não conheçam. Então, a primeira coisa, meu vocabulário, vocês estão entendendo. Só que só isso não é o suficiente, né? Só um monte de palavras porque eu entendi o português não quer dizer que vai fazer sentido. Então, aí entra a segunda parte, que é o significativa. Então, o que eu estou falando tem que ter significado para você.
Porque senão fica aquela coisa vazia, que todo mundo fica boiando na maionese, tá? Eu sempre faço brincadeiras, por exemplo, de frases nada a ver. Por exemplo, a garrafa azul na mesa branca. Então, eu chego para vocês hoje e falo, bom dia, gente. A garrafa azul está na mesa branca. Você vai olhar e falar, hã? Vocês compreenderam, porque vocês entenderam as palavras que eu falei. Garrafa azul, mesa branca. Mas junta tudo isso aí numa frase, fez algum sentido para vocês? Não. Não, você imaginou uma garrafa azul na mesa branca, mas o que eu quis dizer com isso? Só Deus sabe, né? Então, tem que ter significado. Agora, vamos supor que a gente tem um código aqui secreto, a nossa turma. Qual que é o código secreto? O código secreto é quando a professora vai dar matéria de prova, ela não vai dizer que é matéria de prova, ela vai dizer a garrafa azul está na mesa branca. Então, se é matéria de prova, a gente vai dizer a garrafa azul está na mesa branca. Pronto. Eu cheguei aqui, bom dia, gente. Ó, aula de hoje, a garrafa azul está na mesa branca. Vocês já vão falar, opa, matéria de prova. Agora faz sentido, porque a gente deu um significado para aquela frase. Então, comunicação é isso. Tem que ter compreensão, mas também tem que ter significado, porque senão a gente vai ficar boiando na maionese. Certo? Tranquilinho aqui? Alguém tem alguma pergunta dessa primeira parte? Não. Não. Então, continuando aqui, gente, ó. Então, nós temos aqui alguns elementos que fazem parte da comunicação. Toda comunicação tem esses elementos aqui. Toda, certo? Pode ser uma frase, pode ser um nome que você diz, certo? Por exemplo, eu ainda coloquei um exemplo aqui de um hominho aqui, né? Então, emissor é aquele que vai transmitir, né? Então, é aquele que vai falar. No caso aqui da aula, é a professora que está falando, certo? Sim. Receptor é aquele que vai receber, certo? Então, quem é que está recebendo aí? Nossa. Não. Exatamente. Então, vocês estão sendo os receptores. E a nossa aula está sendo a mensagem, né? Depois, no final da aula, gente, vocês sempre têm que ter a ideia de qual é a mensagem que é passada dessa aula. Por exemplo, se nós estamos falando de comunicação, qual que é a mensagem? Provavelmente, a mensagem é: melhore a sua comunicação, se atente para a maneira como você se comunica com as pessoas, faça uma avaliação de quais pontos da sua comunicação você tem que melhorar, certo? Então, a mensagem é aquilo que vocês estão captando para poder fazer alguma transformação, certo? E aí a gente tem o quarto elemento, que é o canal. Então, o que é o canal? O canal é a ferramenta que você utiliza para se comunicar. Então, vamos lá. Que tipo de ferramenta eu estou utilizando para dar essa aula para vocês? Videochamada. Videochamada, né? O aplicativo Zoom. Então, é uma ferramenta. Mas antes de eu utilizar a ferramenta tecnológica, eu utilizo uma outra ferramenta. Qual é? Sua voz. Muito bem. A voz, a fala, né? O vocabulário. Então, eu utilizo dessas ferramentas para poder, através do Zoom, fazer a aula com vocês, né? Passar a aula para vocês, tá? Então, o canal é todo tipo de ferramenta que você utiliza para se comunicar, certo? Vamos supor que
você está ali tentando falar para uma criança que fazer careta é feio para as pessoas, certo? Então, você vai ter que dizer isso para ela. Mas aí você está falando e a criança não está absorvendo. O que a gente vai fazer? Você vai utilizar um outro tipo de ferramenta para falar, porque talvez só falar não está resolvendo. Certo? Então, vamos supor que você vai tirar o celular da criança por um dia. E a criança vai chegar em você para: por que você tirou o celular? Porque você está fazendo careta para as pessoas, né? Percebe que eu já usei uma outra ferramenta? Não só a fala. Então, todo tipo de ferramenta que você colocar na sua comunicação vai entrar aqui no canal, tá? E aí a gente parte para o quinto elemento, que é um dos mais importantes, gente. Porque, assim, mensagem sem código não tem significado. E aí a gente volta no que eu expliquei, no que é comunicação, tá? É o símbolo que passa. Qual é o símbolo que passa? Então, se eu viro para a Maria Sônia e falo assim: Maria Sônia, você está me ouvindo? Aí a Maria Sônia faz assim para mim, ó. O que eu entendi? Que ela tá. Ok, né? Agora, se ela faz assim, não. Então, percebe que o canal é a minha mão, meus dedos, né? Mas o gesto que eu faço, ele tem um significado. É o código da mensagem, tá? Então, qual é o símbolo que você está transmitindo? Certo, gente? E por último, não menos importante, o contexto, ou seja, qual é a situação que está acontecendo essa comunicação. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As pessoas têm mania de compartilhar reportagens no Facebook sem ler a reportagem, apenas por causa do título. Não sei se vocês já tiveram essa experiência com pessoas do seu Facebook. Certo? Sim. A pessoa vai lá, compartilha porque viu uma mensagem lá. Nossa, só olhou o título. Ou seja, a pessoa não avaliou o contexto. Ela não abriu o texto lá, ela não viu a reportagem para entender qual que era o motivo, né, quais são os detalhes daquela informação, para podê-la compartilhar no Facebook. Ela simplesmente vai, compartilha, e aí fica metendo pau, às vezes dando opinião errada, ou dando opinião totalmente distorcida, porque não viu o contexto da mensagem. Jornal tem muito isso, tem mania de pegar falas específicas de uma pessoa e depois ficar lá julgando ela, né? Então, você nem abriu para ver o contexto, você só olhou aquilo ali e você já... Certo? Olha como a gente falha muito nessa questão. De não avaliar o contexto da situação. De não olhar o todo, de só olhar uma parte, tá? Então, o contexto é muito importante para você ter uma interpretação melhor da comunicação que a outra pessoa está te passando. Tá bom? Então, esses são os elementos. E aí a gente tem os tipos. Quais são as 3 formas de comunicação? A fala, certo? Então, o verbo, palavra, oral, boca. Então, palavra falada, né? O verbo escrito. Então, todo tipo de texto. WhatsApp, mensagem escrita no Facebook, carta, e-mail, certo? Tudo que eu utilizo graficamente. Por exemplo, aqui nessa aula eu estou usando um PowerPoint, que também é um canal da comunicação, tá bom? E, por último, o não verbal, que é o tipo de comunicação que não tem palavras, mas que a outra pessoa também vai receber e vai dar significado. É o joia que eu dei para Maria Sônia, tá?
Então, é um não verbal. Eu não utilizei palavras, mas ela entendeu o que eu quis dizer, tá bom? Então, o não verbal, gente, talvez seja uma das ferramentas que menos a gente trabalha, mas que é uma das mais importantes. Porque se eu viro para o Felipe e falo para ele, Felipe, o teu trabalho estava muito bom, com uma cara horrorosa, o Felipe vai acreditar que o trabalho estava bom? Não. Não. Porque... Brincadeira, tá, Felipe? Por quê? Porque o que eu estou falando, tá falando que tá bom. Mas a minha comunicação não verbal tá dizendo outra coisa, certo? Sim. Então, a comunicação não verbal é uma comunicação, uma ferramenta muito importante para a gente trabalhar, tá bom? Então, nela a gente tem sorriso, postura, gestos, olhares, tá? Expressões, os emojis do WhatsApp é uma comunicação não verbal. Não, você não precisa dizer uma palavra, mas você põe um emoji lá, a outra pessoa já entende o que você quis dizer, certo? Sim. São comunicações não verbais, tá bom? Gente, para a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que leva a nossa comunicação aí para o saco. O que faz ela falhar, né? O que pode destruir essa comunicação? Então, a gente vai trazer aqui um pouco das falhas, tá? Hoje, então, a gente focou nos elementos, no conceito de comunicação e nos tipos de comunicação, tá bom? Então, falhas vai ser aqui a nossa próxima aula. Beleza, gente? Alguma dúvida Sim. aqui? Vocês querem fazer algum comentário para a gente finalizar a aula? Não, tranquilo, Lu. Tudo tranquilinho? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês.